Canto 17. Quando surgiu, aquecido desponta, a aurora de róseos dedos, foi então que nos seus pés calçou as belas sandálias. Telêmaco, filho amado do divino Ulisses, pegou na forte lança bem ajustada as suas mãos e apressou-se rumo à cidade, assim dizendo ao seu porqueiro: Paizinho, fica sabendo que vou à cidade para me mostrar a minha mãe, pois receio que ela não desista da triste lamentação e do pranto lacrimejante antes que me veja em pessoa. Mas isto te ordeno: leva o pobre estrangeiro até a cidade para que lá mendigue o seu sustento. Quem quiser dar-lhe-á uma códea e de beber, não me posso preocupar com todos os homens, pois tenho os meus sofrimentos. Se o estrangeiro se zangar com isso, pior será para ele. Por mim, prefiro dizer logo a verdade. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Amigo, não tenho grande desejo de aqui permanecer. Ao mendigo é melhor mendigar seu sustento na cidade do que no campo. Irá dar-me quem quiser, pois já não tenho idade para ficar numa propriedade e obedecer às ordens de um capataz. Prossegue teu caminho. Este, a quem deste a ordem, levar-me-á, assim que eu me tiver aquecido a lareira e sentido o calor do sol. É que as roupas que visto são farrapos. Tenho medo de sucumbir à geada logo pela manhã. É longe, dizeis vós, até a cidade. Assim falou, e Telêmaco saiu da propriedade, dando rápidos passos com os pés, enquanto semeava a desgraça dos pretendentes. Quando chegou ao bem construído palácio, guardou a lança, encostando-a contra uma alta coluna, e, transpondo a soleira de pedra, entrou em casa. A primeira pessoa a vê-lo foi a ama Euricleia, que estava a pôr velos de lã em cima de tronos embutidos. Rompendo em lágrimas, veio logo ter com ele. Em seu redor se reuniram as outras servas do sofredor Ulisses que, enquanto o abraçavam, o Telêmaco, lhe beijavam a cabeça e os ombros. Então saiu dos seus aposentos a sensata Penélope, semelhante a Ártemis ou a dourada Afrodite, rompendo em lágrimas, atirou os braços em torno do filho, beijando-lhe a cabeça e os lindos olhos, e chorando proferiu palavras aladas. Chegaste, Telêmaco, luz doce. Nunca pensei voltar a ver-te, desde que foste em segredo para Pilos no Manau, a minha revelia, para algo saberes do teu pai. Mas dize-me agora se porventura o avistaste. A ela deu resposta o prudente Telêmaco: Minha mãe, não me faças chorar, nem me agites no peito o coração por ter fugido a custo da morte escarpada. Vai antes tomar banho e veste o corpo com roupa lavada. Depois sobe para os teus mais altos aposentos com as suas servas e jura a todos os deuses que oferecerás hecatombes, se de algum modo Zeus permitir que se cumpra a retaliação. Mas eu irei para o lugar da assembleia, para chamar um estrangeiro que veio comigo de Pilos. Filo ir em frente com os meus divinos companheiros, pedindo a Pireu que o levasse para sua casa, o honrasse com gentileza e o estimasse até a minha chegada. Assim falou, mas as palavras da mãe não chegaram a bater asas. Tomou banho e vestiu o corpo com roupa lavada. Depois jurou a todos os deuses que lhe ofereceria hecatombe se de algum modo Zeus permitisse o cumprimento da retaliação. Em seguida, saiu Telêmaco da grande sala do palácio segurando a lança. Com ele iam 2 galgos, e admirável era a graciosidade que sobre ele se derramara Atena. À sua passagem todos o olharam com espanto. Em seu redor se juntavam os arrogantes pretendentes, falando-lhe com respeito, mas cheio de más intenções. Porém, ele evitou a multidão numerosa, mas lá onde estavam sentados Mentor, Antifo e
alisterces, desde o princípio, eram amigos da casa paterna, aí foi deitar-se. Aí foi sentar-se na assembleia, e eles o interrogaram sobre tudo. A ele se juntou então Pereu, famoso pela sua lança, trazendo até a Ágora o estrangeiro através da cidade. Telêmaco não permaneceu longe do seu hóspede, mas foi ter com ele, e assim falou Pireu: Telêmaco, manda depressa as servas à minha casa, para que eu possa devolver os presentes que te ofereceu Menelau. A ele deu resposta ao prudente Telêmaco: Pireu, nós não sabemos como as coisas se passarão. Se no meu palácio os arrogantes pretendentes se matarem às escondidas para dividirem os bens paternos, eu preferiria que tu ficasses com os presentes em vez de um deles. Mas se eu semear para eles as sementes da morte e do destino, poderás então trazê-los rejubilando ao teu amigo rejubilante. Assim dizendo, levou para casa o estrangeiro muito sofredor. Quando chegaram ao palácio bem construído, depuseram as capas em assentos e tronos e foram para as polidas banheiras, onde tomaram banho. Depois que as servas os banharam e ungiram com azeite, atiraram-lhe por cima do corpo capas de lã e túnicas. Saindo do banho, sentaram-se em assentos. Uma serva trouxe um jarro de ouro com água para as mãos. Um belo jarro de ouro, e água vertendo numa bacia de prata. E junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhe o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. E Penélope veio sentar-se junto à entrada da sala, recostada contra uma cadeira, fiando delicados fios de lã. Eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Depois que afastaram o desejo de comida e bebida, foi assim que lhes começou a falar a sensata Penélope. Telêmaco, irei agora para o meu aposento, para repousar na minha cama, que se tornou um leito de pranto. Sempre umedecido com lágrimas, desde o dia em que Ulisses partiu, com os filhos de Atreu para Ílio. Mas não quiseste ainda, antes de os arrogantes pretendentes entrarem em casa, contar-me a verdade sobre o retorno de teu pai, se ouviste alguma coisa. Telêmaco. Neste caso, ó minha mãe, dir-te-ei a verdade. Fomos a Pilos visitar Nestor, pastor das hostes, que me recebeu no seu alto palácio e gentilmente me estimou, tal como se fosse um pai que acolhe o filho acabado de chegar de terras estrangeiras. Foi assim que ele amavelmente me recebeu com seus filhos gloriosos. Mas sobre o sofredor Ulisses, se vivo ou morto, nada disse ter ouvido de nenhum homem mortal. Para junto do Atrida, o famoso lanceiro Menelau me enviou, dando-me cavalos e um carro bem articulado. Aí vi Helena, a argiva, em prol da qual muito sofreram troianos e argivos devido à vontade divina. Logo, me perguntou Menelau, excelente em auxílio, em busca de que a coisa teria eu vindo a divina Lacedemônia. Da minha parte, disse-lhe de imediato toda a verdade. Então, tomando a palavra, assim me respondeu ele. Ah, na verdade, é na cama de um homem magnânimo que esses pretendem dormir, sendo eles sem valor algum, tal como a corça que na toca de um possante leão deita os gamos, ainda não desmamados, e por montes e vales vai errando em busca de pastagem, e depois disso chega o leão à toca para fazer desabar sobre os gamos um destino cruel. Dessa mesma forma, Ulisses fará desabar sobre eles um cruel destino. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que com a mesma força que se levantou outrora na bem fundada Lesbos, em luta contra Filomelides, o derrubou no pugilato perante... Pugilato é porradaria. Derrubou perante o aplauso dos aqueus. Quem dera que assim Ulisses surgisse entre os pretendentes. Rápido seria o seu destino e amargo o casamento. Mas nisto que me interrogas e suplicas, não desviarei as palavras para outras coisas, nem te ludibriarei.
Antes de tudo, do que me disse o infalível velho do mar, disso nada te ocultarei, nem tentarei esconder. Disse que ele vira Ulisses em grande sofrimento numa ilha, no palácio da ninfa Calipso, que, à força, lá o retinha. E assim ele não pôde regressar à sua terra-pátria, pois não tem naus providas de remos, nem tripulação, nem que o pudesse transportar sobre o vasto dorso do mar. Assim falou o Atrida, o famoso lanceiro Menelau. Depois disso, iniciei a viagem de regresso e, um vento favorável que me enviaram os imortais, que depressa me trouxe à pátria. Assim falou, e o coração comoveu-se no peito da mãe. No seu meio tomou então a palavra o divino Teoclímeno, ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, da Mortalha. Isso é coisa que Menelau não sabe ao certo. Ouve então as minhas palavras, pois agora profetizarei sem nada ocultar. Seja minha testemunha Zeus acima de todos os deuses, e esta mesa hospitaleira e a lareira do irresponsável Ulisses a que cheguei. Ulisses encontra-se já na sua pátria, sentado ou a rastejar, e informa-se sobre todos os crimes, semeando a morte para todos os pretendentes. Tal foi o prodígio que presenciei a bordo da nau bem construída e logo o declarei a Telêmaco. A ele deu a resposta Penélope: Ah, estrangeiro, prouvera que tal palavra se cumprisse. Então ficarias a saber o que é amizade e de mim receberias muitos presentes, a ponto de te chamares bem-aventurado. Assim falaram entre si, dizendo essas coisas. Os pretendentes estavam à frente do palácio de Ulisses, deleitando-se com o lançamento do disco e o arremesso de dardos em local aplanado, cheio de insolência, como era seu costume. Mas, quando chegou a hora de jantar, e de todos os lados regressavam no campo os rebanhos, trazido por aqueles que tinham essa tarefa, então Medon, que, dentre os arautos, era o que mais lhe agradava, e estava sempre presente nas suas festas. Jovens, visto que já deleitaste o espírito com desportos, vinde para dentro desta casa, para que preparemos o jantar, pois não é coisa má jantar-se na hora apropriada. Assim falou, e eles, levantando-se, obedeceram às suas palavras. Quando entraram na casa bem construída, depuseram as capas em assentos e tronos. Sacrificaram então grandes ovelhas e gordas cabras, sacrificaram porcos engordados e uma vitela da manada, assim preparando a refeição. Enquanto isso, do campo para a cidade se apressavam Ulisses e o divino porqueiro. Falou primeiro o porqueiro, condutor de homens. Estrangeiro, visto que estás desejoso de ir à cidade, como mandou meu amo, embora por mim teria preferido que tivesses ficado a tomar conta da propriedade, mas respeito e tenho receio do meu amo, não vá ele censurar-me depois, uma vez que severas são as censuras dos soberanos. Apressemo-nos. O dia está quase a chegar ao fim, e ao fim da tarde sentirás ainda mais o frio. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses. Compreendo o alcance do que dizes, falas, a bom entendedor. Vamos, e tu serás o meu guia ao longo caminho. Dá-me, porém, um bastão, se tens um já cortado, para me apoiar. Segundo dizes, é árduo o caminho. Assim falou, e sobre os ombros lançou o miserável alforje, cheio de buracos, dependurado de uma corda torcida. Eumeu ofereceu um bastão que lhe agradava. Partiram os dois, os cães e os pastores ficaram para trás, a tomar conta da propriedade, e o porqueiro levou para a cidade o amo, com o aspecto de um pobre mendigo, triste e idoso, apoiado no seu bastão. E horríveis eram os farrapos que lhe serviam de roupa. Mas... perdoe. Mas, quando da sua caminhada por veredas rochosas estavam próximos da cidade, tendo chegado à fonte bem feita,
de águas correntes, onde os cidadãos buscavam água, fonte essa que ali fora posta por Ítaco, Nérito e Políctor, em torno da qual havia um bosque de choupos alimentados pela água a toda a volta, e do alto corria a água fresca de uma rocha, e em cima fora esculpido um altar das ninfas, onde todos os viandantes ofereciam sacrifícios. Foi aí que os encontrou Melântio, filho de Dólio, quando levava as cabras, as melhores de todos os rebanhos, para o jantar dos pretendentes. Seguiam-no 2 pastores. Assim que os viu, procurou logo um conflito, dirigindo-lhes palavras injuriosas e desavergonhadas, encolerizando Ulisses. Ora, vede como um asqueroso vem trazer outro asqueroso. Como sempre, um Deus junta o semelhante ao seu semelhante. Para onde, ó porqueiro miserável, levas tu essa criatura nojenta, esse estorvo de mendigo, para vir impingir-nos ao jantar? Pois este é homem para estregar os ombros em muitas portas, mas para pedir restos, não espadas e caldeirões. Se me deste esse homem para tomar conta de meus redis, varrendo as pocilgas e levando rebentos verdes aos cabritos, poder-se-ia beber o soro do queijo para ficar com as coxas gordas. Não, e porque já aprendeu maus hábitos, não quererá ocupar-se com trabalho honesto. Em vez disso, prefere andar pela terra a mendigar, para encher a sua barriga insaciável. Mas dir-te-ei uma palavra que se cumprirá. Se ele entrar no palácio do divino Ulisses, em torno da sua cabeça, muitos bancos a voar pela casa, arremessados pelas mãos de homens, lhe ferirão as costelas. Assim falou, e ao passar na sua estultícia, estulto é cérebro pequeno, na sua estultícia, atingiu Ulisses na virilha com um pontapé, mas não o fez tombar no caminho, pois Ulisses manteve-se firme, pensando se haveria de lhe saltar em cima e a paulada o privar da vida, ou se deveria antes pegar nele pelas orelhas e esmagar-lhe a cabeça contra o chão. Mas aguentou e conteve-se. O porqueiro olhou para Melântio e censurou-o, levantando as mãos e rezando em voz alta: ninfas desta fonte, filhas de Zeus, se alguma vez Ulisses assou para vós coxas envoltas em rica gordura de borregos ou de cabritos, concedei o que vos peço, que aquele homem, o meu amo, regresse trazido por um deus. Rapidamente poria a voar todas essas finezas com que te pavoneias na sua inocência, cirandando pela cidade. Eu sei que um sinônimo de ciranda é peneira. O meu avô falava sassaricá. Cirandando pela cidade, enquanto os pastores dão cabo dos rebanhos. A ele respondeu Melântio, cabreiro de cabras. Ah, como fala o cão na sua tola esperteza! Levá-lo-ei numa escura nau bem construída para longe de Ítaca. Far-me-á ganhar muito dinheiro. Provera que Apolo do arco de prata atingisse hoje Telêmaco no palácio, ou então que os pretendentes o matassem, pois o regresso de Ulisses se perdeu lá longe. Assim falando, deixou-os a caminhar lentamente. Melântio prosseguiu o caminho e chegou depressa ao palácio do rei. Assim que entrou, sentou-se no meio dos pretendentes, defronte de Eurímaco, aquele que mais o estimava. Servos puseram-se à sua frente uma porção de carne e a venerável governanta veio trazer-lhe o pão. Chegados ao palácio, Ulisses e o divino porqueiro pararam. A toda a volta se ouvia o som da lira cinzelada, pois Fêmeo estava a dedilhar acordes antes de cantar. Ulisses segurou na mão do porqueiro e disse: meu, este é sem dúvida o belo palácio de Ulisses. Reconhece-se com facilidade mesmo entre muitos outros. Há vários edifícios. O pátio está rodeado por um muro com ameias e os duplos portões estão bem trabalhados.
não há homem algum que o possa desprezar. Apercebo-me de que, dentro desta casa, estão muitos homens a banquetear-se. Dado o cheiro, a carne que se eleva, ressoa a voz da lira, que os deuses criaram para fazer parte do festim. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste esta resposta. Facilmente percebeste, pois em todas as coisas és de rápido entendimento. Mas pensemos como as coisas correrão. Ou tu entras primeiro no palácio bem construído e te juntas aos pretendentes, ficando eu aqui fora, ou então, se preferires, fica tu aqui e eu irei à tua frente, mas não hesites durante muito tempo. Não vá alguém ver-te e atirar-te objetos ou bater-te. Pensa bem nisso. Respondendo-lhe assim falou o sofredor e divino Ulisses. Compreendo o alcance do que tu dizes, falas a bom entendedor, mas vai tu à frente e eu ficarei para trás, aqui neste lugar. Estou habituado a levar pancada e apanhar com essas coisas em cima. O meu coração aguenta, pois já muito sofri no mar e na guerra, mas isto agora se junte ao que já aguentei. Um estômago cheio de fome é que nenhum homem pode esconder, coisa terrível, que muitos males traz aos imortais. É por causa da fome que as naus de belos bancos são lançadas ao mar, nunca cultivado, trazendo flagelos a pobres desgraçados. Assim falaram entre si, dizendo essas coisas. E um cão que ali jazia arrebitou as orelhas. Era Argos, o cão do infeliz Ulisses. O cão que ele próprio criara, mas nunca dele tirou proveito, pois, antes disso, partiu para a sagrada Ílio. Em dias passados, os mancebos tinham levado o cão à caça, para perseguir cabras selvagens, veados e lebres. Mas agora jazia e ninguém ligava, pois o dono estava ausente. Jazia no esterco de mulas e bois que se amontoava junto às portas, até que os servos de Ulisses o levassem como estrume para o campo. Aí jazia o cão Argos, coberto das carraças dos cães. Mas quando se apercebeu Ulisses que estava perto, começou a abanar a cauda e baixou ambas as orelhas, que já não tinha força para se aproximar do dono. Então Ulisses lançou para o lado e limpou uma lágrima, escorrendo-a discretamente de Eumeu, correndo discretamente de Eumeu, assim lhe disse: Eumeu, que coisa estranha que este cão esteja aqui no esterco, pois é um lindo cão, embora eu não consiga perceber ao certo se tem rapidez que condiga com seu belo aspecto, ou se será apenas um daqueles cães que aparecem às mesas, que os príncipes alimentam somente pela sua figura. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste esta resposta. É, na verdade, o cão de um homem que morreu. Se ele tivesse o aspecto e as capacidades que tinha quando o deixou Ulisses ao partir para Troia, admirar-te-ias logo com a rapidez e a sua força. Não havia animal no bosque que ele perseguisse que dele conseguisse fugir, e de faro era também excelente, mas está agora nesta desgraça. O dono morreu longe, e as mulheres indiferentes não lhe dão quaisquer cuidados, pois os servos, quando os amos não lhes dão ordem, não querem fazer o trabalho como deve ser. Zeus, que vê ao longe, retira ao homem metade do seu valor quando chega para ele o dia da sua escravização. Assim dizendo, entrou no palácio bem construído e foi logo juntar-se na sala aos orgulhosos pretendentes. Mas Argos foi tomado pelo negro destino da morte, depois que viu Ulisses no fim de 20 anos. Foi o divino Telêmaco o primeiro a ver o porqueiro quando entrou no palácio e, rapidamente, com um aceno, o chamou para si. Eumeu procurou em volta e pegou-o num banco para se sentar. O banco onde se sentava quem trinchava muitas carnes para os pretendentes que se banqueteavam no palácio. Pegou-o depois no banco e colocou-o junto à mesa de Telêmaco, e aí se sentou o porqueiro.
O escudeiro pôs-lhe à frente um prato de carne, e para ele tirou pão do cesto. Logo a seguir, a Eumeu, entrou Ulisses no palácio, com aspecto de um pobre mendigo, triste e idoso, apoiado no seu bastão, e horríveis eram os farrapos que lhe serviam de roupa. Sentou-se na soleira de freixo do lado de dentro da porta, reclinado contra a ombreira de cipreste que outrora um carpinteiro polira com perícia e endireitara com um fio. Então Telêmaco chamou a si o porqueiro e falou-lhe, tirando do lindo cesto um pão inteiro e toda a carne que conseguia segurar com as suas 2 mãos. Dá estas coisas ao estrangeiro e diz-lhe que deverá pedir esmola a todos os pretendentes, um a um. A vergonha não é boa companheira do homem precisado. Assim falou, e o porqueiro foi logo, assim que ouviu a ordem. E chegando perto de Ulisses, proferiu palavras aladas. A ti, ó estrangeiro, dá a Telêmaco estas coisas, e ordena-te que peças esmola a todos os pretendentes, um a um. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Zeus soberano, que Telêmaco seja feliz entre os homens e que tudo alcance que o seu coração deseja. Assim dizendo, recebeu comida com ambas as mãos e colocou-a a seus pés no alforje miserável. Comeu enquanto o Aedo cantava no palácio. Mas depois de já ter jantado e depois de o Aedo ter terminado o seu canto, surgiu entre os pretendentes um grande alarido. E Atena chegou perto de Ulisses, filho de Laertes, e incitou-o a imiscuir-se entre os pretendentes para pedir bocados de pão, pelo que veria mais tarde eram justos e quais o não eram. Mas mesmo que o fossem, ela não salvaria nenhum da sua desgraça. Ulisses começou pelo lado direito a pedir pão a cada um. Estendendo a todos a mão, foi como se fosse havia muito mendigo. Eles compadeceram-se e deram-lhe qualquer coisa, surpreendidos, perguntando uns aos outros quem seria e de onde viria aquele homem. Para eles falou então Melântio, cabreiro de cabras. Escutai-me, ó pretendente da excelsa rainha, a respeito deste estrangeiro. Já antes o tinha visto. Foi o porqueiro que aqui o trouxe, mas sobre o homem nada sei. Nem sei de onde diz ser originário. Assim falou. E Antino, não o Alcino do outro, o Antino desse aqui. Assim falou. E Antino repreendeu o porqueiro, dizendo: Ó porqueiro bem conhecido, por que trouxeste até a cidade este homem? Não temos nós vagabundos que cheguem, mendigos inoportunos que nos estragam os festins? Ou queixaste de que há aqui homens a devorar o sustento do teu soberano, para que depois trazeres ainda mais este? Foi então, ó porqueiro Eumeu, que lhe deste esta resposta. Antino, apesar de seres nobre, não são belas as tuas palavras. Quem é que vai ele próprio chamar outro, um estrangeiro, de outra terra, a não ser que se trate de um demiurgo, não sei o que é demiurgo, um vidente, um médico, um carpinteiro de madeira, ou um aedo divino, que com o seu canto nos deleita? Estes homens são sempre convidados na terra ilimitada. Agora, um mendigo ninguém convidaria como despesa para si próprio, mas tu, de todos os pretendentes, és sempre ríspido com os servos de Ulisses, sobretudo comigo. Mas eu não me importo, enquanto no palácio viverem a sensata Penélope e o divino Telêmaco. Aí ele deu resposta ao prudente Telêmaco: Fica calado, não gastes palavras a responder àquele homem. Antino tem esse mau costume de provocar sempre conflitos com as suas palavras displicentes, incitando os outros a fazer o mesmo. Em seguida, dirigiu a Antino palavras aladas. Antino, tão amável para comigo como pai para filho, visto que antes me mandas escorraçar o estrangeiro do palácio com suas palavras agressivas. Que o Deus nunca permita tal coisa. Tira tu qualquer coisa para lhe dares. Não regateio, ordeno-te. E não te preocupes com a minha mãe, nem com nenhum dos servos que estão no palácio do divino Ulisses. Só que não é este o pensamento que tens no teu peito.
preferes comer como um alarve, não sei o que é alarve, como um alarve a dar de comer a quem não tem. Falando, deu-lhe Antino a seguinte resposta: Telêmaco, excelso orador, inquebrantável em coragem, que coisa foste dizer? Se todos os pretendentes lhe derem o que lhe darei, durante 3 meses manter-se-á longe da casa. E enquanto falava, agarrou no banco que estava debaixo da mesa, no qual costumava descansar os belos pés quando comia. Porém, todos os outros deram qualquer coisa, enchendo o alforje com pão e pedaços de carne, e Ulisses estava prestes a dirigir-se de novo à soleira, sem ter tido de pagar o que provara dos aqueus. Quando se postou junto de Antino, e assim lhe disse: Amigo, dá-me qualquer coisa, pois aos meus olhos não pareces o mais vil dos aqueus, mas o mais nobre. Tem aspecto de rei. Por isso, mais do que os outros, deves dar-me uma porção melhor de comida, e eu celebrar-te-ei pela terra ilimitada. Também eu vivi outrora entre os homens em casa própria, homem rico em casa abastada, e muito dei eu a viandantes, fossem eles quem fossem, cada um com a sua necessidade. Servos também eu tinha em grande número, e todas as coisas em abundância, com que se vive bem, se é considerado rico. Mas Zeus Cronida estilhaçou tudo, assim lhe aprouve. Ele que me deixou ir para o Egito com piratas muito viajados, um longo percurso para que lá encontrasse a minha desgraça. Lá no rio egípcio fundeamos as naus recurvas. Ali ordenei aos fiéis companheiros que ficassem nas naus e que as naus guardassem. Aos espias mandei que subissem até as atalaias, mas os companheiros, cedendo à insolência e levados pela sua força, devastaram os belos campos dos egípcios, levando as mulheres e as crianças ainda pequenas e matando os homens. Depressa chegou a notícia à cidade. Ao nascer do dia, acudindo aos gritos, vieram, e toda a planície se encheu de infantaria, de cavalos e do choque do bronze. Mas Zeus, que arremessa ao trovão, lançou contra os companheiros um pânico vil, e nenhum foi capaz de enfrentar o inimigo, pois de todos os lados nos cercava a desgraça. Em seguida, muitos de nós, eles mataram com o bronze afiado, e outros levaram vivos para a cidade para trabalharem à força. A mim deram-me um estrangeiro com que se encontrou para me levar para Chipre, para Dmétor, filho de Iaso, rei de Chipre. E daí que agora venho, sofrendo muitas agruras. Então, respondendo-lhe Antino com estas palavras: Mas que Deus te trouxe aqui como flagelo para estragar a festa? Afasta-te para ali, para o meio da sala, para longe da minha mesa, ou depressa irás parar a um Egito, a um Chipre, bem amargos. Na verdade, és um mendigo atrevido e desavergonhado. Chegas aos pés de cada um a pedir, e eles dar-te-ão tudo de mãos largas, pois não há constrangimento nem escrúpulo quando se trata de oferecer o que é de outro, quando, à frente de cada um, há comida em abundância. Recuando um pouco, lhe disse então o astucioso Ulisses: não condiz com a tua inteligência com a tua beleza. Do que é teu, nem um grão de sal darias a um suplicante, tu que agora estás sentado à mesa de outrem, e nem um pouco de pão quiseste me dar, quando à tua frente tens tanta comida. Assim falou, e Antino encolerizou-se ainda mais no coração. Fitou-o com o sobrolho carregado e disse palavras aladas. Agora é que não atravessarás em segurança a sala para saíres. Tu te atreves a lançar injúrias. Assim dizendo, agarrou no banco e atirou-o contra o ombro direito de Ulisses, contra a omoplata. Mas Ulisses manteve-se firme como uma rocha, então o fez vacilar o arremesso de Antino.
Abanou a cabeça em silêncio. Fundos e tenebrosos eram os seus pensamentos. Voltou à soleira, onde se sentou e pousou o alforje bem fornecido. Depois disse assim aos pretendentes: Ouvi-me agora, ó pretendentes da famigerada rainha. Direi aquilo que o coração no peito me impele a dizer. Não causa dor ao espírito nem vergonha alguma quando um homem é ferido em combate, pela defesa da sua propriedade, quer se trate de bois ou de brancas ovelhas. Mas Antino bateu-me por causa da minha pobre barriga, coisa terrível que aos homens traz muitas desgraças. Mas se aos mendigos assistissem deuses e fúrias vingadoras, sobre Antino se abata o termo da morte antes de se casar. A ele respondeu Antino, filho de Eupítes: Come em silêncio, estrangeiro, aí sentado, ou vai-te embora. Estes jovens ainda te arrastam através da casa por causa do que dizes, pelos braços ou pelos pés, e depois esfolar-te-ão o corpo todo. Assim falou, mas muito indignados ficaram todos os outros. Era deste modo que um dos mancebos orgulhosos lhe falava. Antino, fizeste mal em bater no infeliz viandante, insensato, e se ele é na verdade um dos deuses do céu, pois os deuses, assemelhando-se a estranhos de terras estrangeiras, sob todas as formas, visitam as cidades para verem a insolência e a justiça dos homens. Assim falaram os pretendentes, mas Antino não ligou. Porém, Telêmaco sentia no coração uma dor enorme, porque bateram no pai, embora não permitisse que nenhuma lágrima lhe caísse das pálpebras até o chão. Abanou a cabeça em silêncio. Fundos e tenebrosos eram os seus pensamentos. E Penélope, quando ouviu que alguém fora agredido na sala, disse no meio das suas servas: Que também Antino seja atingido por Apolo do arco famoso. E Eurínome, uma governanta, respondeu-lhe assim: Oxalá se cumprissem todas essas preces. Nenhum deles chegaria a ver a aurora de belo trono. Aí ela deu a resposta à sensata Penélope: Ama, todos eles são odiosos, e maus são os seus planos. Mas, mais do que os outros, é Antino igual à escura morte. Um pobre estrangeiro arrasta-te pela casa a pedir esmolas, pois é a necessidade que tal o obriga. Todos lhe dão qualquer coisa para encher o alforje, mas Antino atira-lhe o banco contra o ombro. Assim falou Penélope entre as suas servas, sentada no tálamo. Enquanto isso jantava o divino Ulisses. Penélope mandou chamar o divino porqueiro e disse: Vai, divino eu meu, e diz ao estrangeiro que vem até aqui, para que o cumprimente e lhe pergunte se porventura sobre o sofredor Ulisses alguma coisa ouviu dizer, ou se ouviu com seus olhos. Parece ter viajado muito. Foi então, ó porqueiro eu meu, que lhe deste esta resposta. Quem dera, ó rainha, que os aqueus se calassem, as coisas que ele diz, enfeitiçará o teu coração. Há 3 noites que ele está comigo, 3 dias passou comigo no casebre, pois foi primeiro para junto de mim que chegou quando fugiu da nau, mas não contou ainda as dores todas. Ouvi-lo, ouvi-lo é olhar para um aedo, que para os mortais canta, palavras cheias de saudade, que os deuses lhe ensinaram, e todos desejam ardentemente ouvi-lo, cada vez que canta. Assim, o estrangeiro me enfeitiçou, sentado no meu casebre. Diz que é há muito tempo amigo da família de Ulisses, habitante de Creta, de onde é originária a raça de Minos. De lá veio aqui ter sofrendo muitas desgraças, como algo que rola sempre em frente. Diz que ouviu notícias de Ulisses. Estará vivo na terra fértil dos Tesprócios e para casa trará um grande tesouro. A ele deu resposta a sensata Penélope: Vai chamá-lo para quê? Para que me fale cara a cara. Quanto aos outros que se sentem às portas ou dentro de casa com os seus desportos,
visto que estão de coração alegre, pois os haveres deles estão lá nas suas casas, incólumes. Pão e vinho doce, é isso que comem os servos dele. Mas andam para trás e para frente todos os dias, pois aqui sacrificarem bois, ovelhas e gordas cabras, regozijando-se, bebem o vinho frisante sem moderação. Dizimam assim toda esta riqueza, e não há aqui um homem, como era Ulisses, para afastar a ruína desta casa. Mas se Ulisses voltasse, tendo regressado à terra-pátria, depressa ele e o filho castigariam as insolências destes homens. Assim falou. Logo em seguida, Telêmaco deu um grande espirro e toda a casa ecoou subitamente. Penélope riu-se e rapidamente dirigiu a Eumeu palavras aladas. Vai agora e chama aqui o estrangeiro. Viste como meu filho espirrou depois de tudo que eu disse? Pois isso não ficará por cumprir a morte dos pretendentes. Por isso não ficará por cumprir a morte dos pretendentes, de todos. Nenhum escapará à morte e ao destino. E outra coisa te direi, e tu guarda no coração. Se eu achar que o mendigo diz coisas verdadeiras, dar-lhe-ei como roupa uma capa e uma túnica, belas vestes. Assim falou, e o porqueiro afastou-se depois de ouvir as palavras. Postou-se junto de Ulisses e dirigiu-lhe palavras aladas. Pai estrangeiro, chama-te a sensata Penélope, mãe de Telêmaco. O coração impele-a a informar-se sobre o esposo, embora já muitas dores tenha sofrido. Se ela achar que tu dizes coisas verdadeiras, vestir-te-á com uma capa e uma túnica. Roupas que muito precisas. O pão mendigá-lo-ás por toda a ilha, para encheres a barriga, irá dar-te quem quiser. Respondendo-lhe assim, falou o sofredor e divino Ulisses. Eu meu, rapidamente direi coisas verdadeiras à filha de Laércio, a sensata Penélope. Sei tudo sobre ele, o nosso sofrimento é comum. Mas tenho medo deste bando de agressivos pretendentes, cuja arrogância e violência bradam ao férreo céu. Mas agora, quando passada pela casa, este homem me bateu e me deu como presa a dor. Nem Telêmaco, nem qualquer outro o impediu. Por isso pede a Penélope, embora desejosa de me ouvir, que permaneça no palácio até o pôr do sol, que nesta altura ela me interrogue sobre o retorno do esposo, dando-me um lugar junto à lareira. De fato, são pobres as minhas roupas, mas tu já sabes. Foi primeiro a ti que dirigi súplicas. Assim falou. E o porqueiro afastou-se depois de ouvir as palavras. Ao pisar a soleira da porta, falou-lhe Penélope. Não o trazes, ó Eumeu? Qual é a intenção do viandante? Será que tem medo excessivo de alguém? Ou sente outro constrangimento aqui em casa? Mendigo tímido é mau mendigo. Foi então, ó porqueiro Eumeu, que lhe deste esta resposta. Ele sabe medir as palavras. Com isto, qualquer um concordaria. É sua intenção evitar as desconsiderações de homens insolentes. Mas manda dizer para tu esperares pelo pôr do sol. E a ti, ó rainha, fica muito melhor falares com o homem sozinha, para que sejas só tu a ouvir as tuas palavras. As suas palavras, né? Tuas é da segunda pessoa com quem fala, a terceira é de quem se fala. Assim falou Penélope. O porqueiro voltou para junto dos pretendentes. Cadê a Penélope? O porqueiro voltou para junto dos pretendentes depois de ter explicado tudo. Rapidamente dirigiu a Telêmaco palavras aladas, aproximando dele a cabeça para que os outros não ouvissem. Amigo, vou-me embora para tomar conta dos porcos e de tudo lá no recinto, teu e meu sustento. Para tu, conta das coisas aqui. Protege-te primeiro a ti próprio e reflete bem no coração. Não vá sobrevir algum mal. Muitos destes aqueus têm más intenções. Que Zeus os destrua antes que nos prejudiquem. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Assim será, paizinho. Assim será, paizinho. Vai depois de teres jantado.
Volta de manhã com belos animais para o sacrifício. As coisas aqui serão preocupação minha e dos imortais. Assim falou, e o porqueiro voltou a sentar-se no assento polido. Depois de satisfazer o coração com comida e bebida, regressou aos seus porcos, deixando a sala e o palácio cheio de convivas. Estes deleitavam-se com a dança e o canto, pois chegara já o fim do dia. Fim do canto 17.